Boa noite, a paz do Senhor. O meu desejo nessa noite é que você possa transformar o seu lar num lugar de adoração, não só nesses próximos 30, 40 minutos de culto, mas por todo o resto da sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que vocês possam ter a convicção de que o nosso Deus reina soberanamente sobre todas as coisas e que nenhum pensamento dele pode ser impedido, que nenhum desejo dele pode ser controlado. Ele reina, ele é Deus, ele criou tudo, ele existia antes de todas as coisas, antes de nós, ele nos fez. Ele continua no controle de todas as coisas, ele continua sendo Deus, ele continua cuidando de nós, independente da situação que nós estamos vivendo. Se ele vai nos trazer bênção, se ele vai nos trazer alguma lição, todas as coisas cooperam para o nosso bem, que é estar um dia na eternidade com Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa adorar a Deus conosco nesse momento. Oremos. Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor continua sendo o Deus das nossas vidas. O Senhor continua nos resgatando, nos livrando de todo o mal. O Senhor continua cuidando dos nossos corações, cuidando das nossas ansiedades. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti tudo aquilo que nos preocupa, Pai. Tudo aquilo que tira a nossa paz. E nós pedimos, Pai, que o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos trazer essa paz, Pai, que nós não conseguimos entender, mas pertence a Ti, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar, nesse período, dos sinais do Teu reino, Pai. Que nós tenhamos paz, alegria, que nós possamos desfrutar, Senhor, da justiça de Deus. Que o Senhor possa ser abençoador conosco, que o Senhor possa confortar os nossos corações nesses momentos de dúvidas e incertezas, Deus, nesses momentos de insegurança em relação àqueles que nos governam, Pai. Em nome de Jesus, cuida das nossas vidas, Pai. Cuida desse país, Deus, que nós possamos transmitir a paz aos nossos irmãos, Pai. Que nós possamos transmitir a confiança daquele que crê em Ti, àqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos usar esse momento, Senhor, para revelar quem és Tu na nossa vida e o que o Senhor pode fazer na vida de cada um que está ao nosso redor. Em nome de Jesus, cuida de nós. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar.
quando nós estamos fracos. Obrigado por estender a tua mão para as nossas vidas e nos fazer forte nesses momentos. Cuida das nossas famílias, cuida das nossas casas. Não deixa faltar nada, principalmente a tua presença sobre nós. Nós queremos te confessar que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós precisamos da sua mão sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre as nossas casas. Vem sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Venha sobre nós, por favor, ó Pai. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Hoje e sempre, Deus, nós precisamos do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. Vem sobre nós. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
tua misericórdia, da tua graça, da tua salvação. Cuida da nossa família, em nome de Jesus. Amém. E a gente está aqui de novo, mais uma vez, gravando em casa, por conta do momento que a gente está vivendo. Isso a gente entende que é algo muito difícil, é muito triste, é muito chato não poder ter o seu contato, não poder estar junto com você, não poder orar com você. Mas a gente sabe que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus e a gente entende que Ele está à frente, que Ele é soberano e que Ele vai conduzir tudo na nossa vida. Então nós nos tranquilizamos, nós jogamos sobre Ele a nossa ansiedade e a gente deixa que Ele conduza tudo isso, tá certo? Difícil, mas você precisa colocar em prática na sua vida. Semana que se passou, a gente falou de família. E se você puxar aí na sua memória, você se lembra que nós falamos de construção, de construir a nossa casa sobre a rocha viva, Cristo Jesus, o nosso Deus. E hoje a gente vai dar sequência nesse assunto. E nós vamos falar algo muito importante para que a sua família exista, para que ela resista, para que ela esteja forte diante das tempestades que nós estamos vivendo agora e diante dos problemas que chegam até a porta da nossa casa. E eu queria convidar você a ler um texto que está lá no livro de Tiago 5:16. Eu queria que você acompanhasse comigo essas palavras, porque elas fazem muito sentido para a gente. Está escrito assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Palavra do nosso Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos por um breve segundo para que a gente possa falar com Ele. Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos vivos porque o Senhor nos permite. Nós te agradecemos por isso. Estamos passando por problemas, dificuldades e confesso que nós estamos com medo. Nós estamos passando por momentos difíceis, Deus. Por favor, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a passar por esse momento. Quero pedir ao Senhor, Pai, que fale conosco nesse momento, que a Tua palavra seja eficaz dentro dos nossos corações e mente, e que nós possamos nos aproximar mais de Ti. Por favor, ó Deus, cuida da nossa família, cuida de tudo. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente falou que nós precisamos construir a nossa família sobre a rocha, que nós precisamos estar ligados em Deus, mas precisa haver, dentro da convivência, dentro da nossa casa, algo muito importante. E esse algo é a verdade. Com o passar do tempo, as famílias elas estão juntas, mas elas têm as pessoas dentro da família, elas têm os seus mundos particulares. E muitas coisas estão acontecendo dentro das nossas famílias e a gente nem sabe. A gente nem sabe o que está acontecendo. Isso porque o nosso contato, o nosso tempo de conversa, ele não é mais real. A semana passada nós falamos que você precisa escutar mais. Você precisa dar mais tempo à sua família. E quando você começa a ter tempo para escutar a sua família, pode acontecer algo muito interessante, que é a confissão de alguns erros, de alguns defeitos, de algumas ideias. E você só vai conseguir chegar ao real sentimento do seu familiar quando você tiver um tempo com ele. Esse texto que nós lemos, ele fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E eu queria ressaltar com você a palavra confessar. E é algo que nós não temos mais prática dentro da nossa família. Isso porque os nossos familiares, na maioria das vezes e quase todo o tempo, eles só sabem nos criticar. Eles só sabem apontar o dedo para nós. E é bem verdade o inverso.
Nós só sabemos criticar os nossos familiares. Nós só sabemos apontar o dedo para eles. Nós conseguimos destruir toda a chance de sonho. Nós conseguimos colocar eles para baixo. Nós temos facilidade em machucar os nossos familiares. E esse texto aqui, ele é muito forte quando ele diz: vocês precisam confessar os seus pecados uns aos outros. E quando nós vamos confessar algo para alguém, e você sabe disso muito bem, que você só confessa alguma coisa para quem você confia. A não ser que você esteja diante de um tribunal e aí você precisa confessar um erro seu. Mas quando você tem liberdade para confessar com alguém, você vai fazer isso com quem você confia. E eu quero perguntar para você, e talvez você esteja sentado ao sofá junto com alguns familiares seus, quando foi a última vez que você confessou algo a eles? Quando foi a última vez que você abriu seu coração e falou a verdade a respeito dos seus erros, a respeito das suas fraudes, a respeito das maldades que você fez, dos seus pecados? Quando foi a última vez que você confessou? E aí você vai me fazer uma pergunta: mas eu não confesso mesmo, porque lá em casa o pessoal só sabe me criticar e me bater, e se eu disser a verdade sobre o que aconteceu, sobre o que eu estou fazendo, vão me martelar, vão me massacrar e vão me destruir. E muitas vezes a gente deixa de confessar, a gente deixa de falar a verdade para a nossa família por conta dessa situação. Pois eu quero perguntar a você: por que é que você tem feito isso com seus familiares? Nós não temos mais intimidade, nós não temos mais coragem de dizer os nossos erros. A ideia de confessar pecado traz um alívio, traz uma libertação. E cuidado com quem você faz isso. Mas a sua família precisa ser um porto seguro para você. Você precisa confiar no seu esposo para poder dizer a ele sobre as suas falhas, sobre os seus escorregões. Você precisa dizer para os seus filhos aonde você errou, para que eles possam compreender que você é um pai humano que erra também. Entenda que o confessar traz libertação. E talvez a nossa família está toda aprisionada, toda amarrada, porque a gente não consegue confessar. Nem as coisas ruins que a gente fez, nem as coisas boas que a gente faz. E hoje eu queria trazer um desafio para você, de falar a verdade para os seus familiares, para que você confesse mesmo os seus pecados a eles. E você que ouve uma confissão precisa ser sábio o bastante para entender que isso não é uma arma na sua mão, não é uma carta que você vai guardar nas suas mangas, para na hora que alguma situação chegar você jogar, mas é um motivo para você ter confiança, um motivo para você pedir a Deus que venha com misericórdia sobre o seu familiar. Nós não temos mais coragem de dizer a verdade, de falar o nosso real ser para os nossos familiares. Isso é coisa da modernidade. Nós precisamos ser verdadeiros dentro da nossa casa. Um dos motivos da nossa família resistir, dos pilares que vai fazer a nossa família resistir é a confiança. E você precisa confessar. Você precisa ter confiança para confessar aos seus familiares dos seus erros. Dos problemas que você enfrenta financeiramente, das dificuldades que você enfrenta com outras pessoas ou dentro do seu trabalho. Você precisa ter coragem para fazer isso. E esse texto segue, e é muito interessante o que segue. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A questão de orar uns pelos outros é muito séria. E às vezes eu mesmo me pego com vergonha de orar pelos meus familiares. Eu mesmo me pego intimidado por não conseguir orar por uma pessoa da minha família que está passando uma dificuldade, que está passando um problema, mas parece que a gente tem uma vergonha, um certo receio de falar: eu queria orar por você. Por quê? Interessante que a gente sabe que o Deus para o qual a gente vai orar é um Deus vivo, que passou por uma cruz, que ressuscitou, que inaugurou um reino sobre essa terra, um Deus que cura. Por que é que a gente tem
vergonha de orar, sabendo que esse Deus vai ouvir a nossa oração e vai entrar em ação. A gente precisa tirar isso. A Maria, a nossa filha, ela é muito pequenininha, ela está com 7 meses. E agora, né, eu comecei a fazer a Maria dormir. Então, dou uma mamadeira, coloco ela no braço e fico um tempo ali para que ela durma e a gente consiga, né, seguir a noite com ela bem tranquila. Isso foi um desafio para mim. Mas esses dias eu fui cobrado, porque a Thaís chegou e disse o seguinte: você não orou com ela? E eu falei, ela nem entende. Mas isso depois começou a fazer sentido para mim. Porque é desde cedo que nós precisamos ensinar os nossos filhos a orarem. Os nossos filhos precisam entender o poder da oração. Os nossos filhos precisam entender o que é a oração, que é uma conversa com Deus. E para a sua família ter uma estrutura firme e forte, os seus filhos precisam orar. E há uma teoria de que você ensina os seus filhos a orar, mas só a prática da oração é que faz sentido para os seus filhos entenderem. Por isso eu comecei a orar com a Maria, com 7 meses. Eu já começo a orar e eu tenho a intenção de ensiná-la o que é o poder da oração. Sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque quando o nosso filho estiver em dificuldade, nós temos acesso a ele para orar. Porque quando o nosso filho tiver problema, ele vai ter coragem de chegar até nós e pedir: pai, mãe, por favor, ore por mim, porque eu estou passando essa dificuldade. Você está entendendo o que eu quero te dizer? A oração precisa ser uma prática na sua vida. E você, como líder, né, como cabeça da sua família, precisa deixar claro aos seus filhos que isso é uma ferramenta que eles têm. E a sua oração não é mais poderosa ou menos poderosa que a do seu filho, que a da sua tia, que a do seu tio, que talvez é de uma igreja, ocupa uma posição mais alta. Não, as nossas orações elas são iguais. O mesmo amor que Cristo teve por você, Ele teve por mim, Ele teve pelo seu filho, Ele teve pelo pastor, Ele teve pelo padre. As nossas orações têm o mesmo poder. Deus ouve do mesmo jeito. Depende um pouquinho da sua intimidade com Cristo. Mas elas têm o mesmo poder. E você precisa fazer isso ser uma prática dentro da sua casa. Os seus filhos precisam orar. Você precisa orar. Esse texto que a gente leu, ele é muito rico. E o versículo 13 diz assim: entre vocês, se há alguém que está sofrendo, que ele ore por ele. Se o seu filho está sofrendo porque está entrando na adolescência, se o seu filho está sofrendo porque está fazendo escolhas erradas, você precisa orar por ele. E a sequência do texto diz: se há alguém feliz, cante com ele. Nós precisamos ter liberdade para ter esse acesso com Cristo dentro da nossa família. Entenda que esse propósito de falar de família é levar você a entender qual é o teu papel dentro da sua casa. E talvez você é um filho cujos seus pais não dão muito bola para essa questão de Bíblia, essa questão de Deus. Talvez é você então que precisa trazer isso para sua casa. Eu tenho certeza que algum familiar seu está passando por dificuldade. E talvez seja o momento de você chegar e pedir: eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Posso pedir para que Deus venha sobre a sua vida? Pedir para que o Espírito Santo te dirija? E sabe o que é mais interessante na questão da oração? E eu quero ler o início do texto que a gente leu com você. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, dentro da sua família, com quem você confia. E depois que você confessar, orem uns pelos outros. E a sequência é: para serem curados. A nossa oração é a chave, é a ligação para com Deus. E esse é o Deus que cura. Então, quando vocês orarem dentro da casa de vocês, saibam que Deus entrará em ação e Ele vai curar
esse coração ferido, esse coração magoado, e Ele vai curar essa doença, e Ele vai curar essa depressão. Não há especificação do que Ele vai curar, ou seja, Ele vai curar tudo. O que é que você está enfrentando de problema? Qual é a tua dificuldade? O Senhor vai curar. Passos é uma consequência. Primeiro a gente confessa, primeiro a gente se une, para que não haja embaraços entre nós. Entenda que a ideia desse texto é que você tenha uma ligação com os seus familiares, para que não haja nenhum desacerto entre a gente. E quando nós oramos acertados, Deus vem e nos cura, Deus vem e nos sara, Deus vem e nos tira desse momento de sofrimento. E você está aí sofrendo, e você está aí passando por dificuldade, enquanto a resposta está aqui, para você. Ele está pronto para te curar. Essas palavras de Tiago fazem todo sentido para mim e para você que queremos ter uma família abençoada, que queremos ter uma família forte, firme, firmada na rocha. Não pode haver segredos, desavenças entre nós. Você precisa conhecer o seu pai, você precisa conhecer os seus tios, a sua mãe, a sua avó. E nisso tudo, você precisa ter liberdade para falar com Deus. Você precisa ter liberdade para interceder a Deus por essas pessoas. Você precisa ter coragem de colocar a mão sobre o ombro e pedir para que Deus venha com cura, venha com restauração, venha com força. Não é algo que vai te fazer melhor ou pior, mas é o certo a se fazer. Você precisa fazer isso. E talvez você está dizendo, mas eu tenho orado pelo meu esposo, eu tenho orado pelo meu filho há anos, e parece que as coisas não acontecem. E eu preciso te dizer que Deus não rejeita a tua oração, que Ele está te ouvindo, e que no tempo dele Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família. E Ele sempre faz o melhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável sobre a sua vida. Então confie nele. E o interessante é que a sequência do texto diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí você vai me questionar, mas eu não sou justo. Mas eu quero te dizer algo. Não fique pensando na sua justiça, mas fique pensando naquela cruz, onde Cristo Jesus, através do sangue dele, te justificou e te perdoou os seus pecados e te lavou no sangue dele e te deu a certeza de um reino que ele estava preparando. Pois então, você está justificado. E agora a tua oração tem livre acesso a Cristo Jesus. Não existe um pedágio, não existe um pastor entre você e a sua oração. Você, o pastor e Deus, você, o Padre e Deus. Agora nós temos livre acesso. Agora, se nós estivermos andando de carro, nós podemos orar e falar com Deus. Se nós estivermos de joelho no nosso quarto, nós podemos falar com Deus. Se nós estivermos aonde nós estivermos, nós podemos falar com Deus. E Ele vai nos ouvir. Ele está com seus ouvidos atentos para você. E essa canção que nós cantamos diz o seguinte: que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Porque um coração quebrantado diz a verdade. E eu queria te convidar a dizer a verdade, para que o Senhor ouça a sua oração, para que a sua oração seja poderosa e eficaz. E ela vai ser sobre a sua casa. Acredite, o Senhor tem um projeto na sua casa. Quando Ele iniciou a sua família, Ele tinha um projeto, e Ele tem um projeto. E salvação é esse projeto. O Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai salvar a sua casa, o Senhor vai estar na sua casa. E é bem verdade que se o Senhor estiver na sua casa, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Por isso eu queria te convidar a ter essa coragem de confessar, de ter um real acesso com seus familiares, de dizer a verdade a eles, de falar dos seus erros, de falar das suas mentiras, de falar dos seus pecados, de falar das vontades que você tem.
e ao mesmo tempo pedir para que eles orem por você, e que você tenha coragem de orar por eles, para que venha a cura sobre a sua casa. Hoje à noite eu vim te falar isso, que você precisa se confessar com seus familiares, que você precisa se confessar diante de Deus, que você precisa dizer para Deus dos seus pecados, das suas mentiras, que você precisa dizer para os seus familiares o seu verdadeiro sentimento para com eles, e que você precisa orar, porque quando há oração, ali há um momento de intimidade com Deus, e Ele vai cuidar de você. E eu queria orar pela sua família. E se você estiver aí na sua casa, e se você precisar confessar algo aos seus familiares, esse é o momento. Fale com eles. Tenha esse momento de oração. Eu vou orar. Mas se você precisar, continue após esse momento. Fale, ore. Peça perdão. Peça misericórdia. Perdoe. Momento de Deus trabalhar na sua casa. Nós estamos falando de família. E a sua família pertence a Cristo. A sua família é uma família da qual Ele tem interesse. E Ele quer cuidar de vocês. Ele quer salvar vocês. Ele quer ter intimidade com vocês. Esse é o momento. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o ombro. Faça como você bem quiser. Mas agora é hora da gente orar com os nossos familiares, pedindo a Deus que venha sobre nós e nos cure. Vamos orar. Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, muito felizes, porque o Senhor nos estende a Tua salvação, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nós queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor, ó Pai. Nós queremos dizer ao Senhor que nós falhamos, que nós mentimos, que nós não cumprimos com a nossa palavra, que nós somos falhos. Nós queremos pedir misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por favor, cuida de nós, Pai. Venha sobre a nossa família agora, Pai. Nós oramos a Ti, nós pedimos que o Senhor restaure a nossa família, que o Senhor sare a nossa família, que o Senhor traga paz, traga alegria para a nossa família, traga a Tua restauração para a nossa família. Por favor, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor fará sobre a nossa família um ambiente Teu. Entra dentro da nossa casa, Pai. Faça morada dentro da nossa casa. Nós confessamos a Ti, Pai, que nós precisamos do Teu amor, que nós precisamos da Sua misericórdia. Cuida de nós, cuida da nossa casa. Traga salvação. Traga força para esse pai, traga força para essa mãe, para esses filhos, para que eles coloquem o Senhor no centro dessa casa e para que o Senhor possa cuidar de tudo. Que a nossa oração, Deus, seja poderosa e eficaz. Liberta-nos dos laços do diabo. Tira de nós toda a armadilha, toda a seta do diabo. Tira toda a crítica destrutiva das nossas vidas. Por favor, ó Deus, coloca em nós o Teu amor, a Tua misericórdia, e que assim a gente possa ser com a nossa família. Sara-nos, Deus. Por favor, ó Deus, nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos ter o Teu abraço. Cuida da nossa família, salva a nossa família, esteja com a nossa família e que não falte nada dentro da nossa casa, principalmente a Tua presença, Deus. É em nome de Jesus que nós falamos contigo. Amém. Os que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, medir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada será do amor de Deus, profundas no coração, cantamos bem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que
fracos são. Venham à fonte, medir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos em Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E a gente vai ficando por aqui. Espero que Deus tenha falado com você. Esse momento de ficarmos em casa é momento da gente estruturar a nossa família. Então, tenha intimidade com seus familiares. Confesse. Ore. Momento da gente orar. Momento da gente ter a nossa intimidade com Deus, sozinho lá no nosso quarto, fazendo se você tiver que trabalhar. Mas é momento de você orar com seus familiares. Aproveite esse momento para crescer espiritualmente dentro da sua casa. O Senhor vai curar você, o Senhor vai curar a sua casa, o Senhor vai curar a sua família. Que esses sejam os seus ideais para essa semana. Que você coloque isso em prática dentro da sua casa, porque o Senhor está aí, o Senhor cuida de você. Uma ótima semana, que Deus te abençoe, que tudo te vá bem, que Ele te fortaleça, que venha sobre a nossa cidade, o nosso país, a mão de Deus e nos cure e finalize com isso, e que nós possamos trabalhar, que nós possamos viver. Não deixe de lavar sua mão, não deixe de se proteger, use máscara, cuide dos idosos, faça isso. Isso é cristão. Que Deus cuide de você, que Deus te abençoe. Prazer estar com você, que Deus te abençoe. Uma excelente noite.